E a gente tá só batendo o centro do nosso pós-jogo, onde vamos analisar mais um clássico, dessa vez o clássico entre Náutico e Santa Cruz e Náutico, jogo disputado na Arena de Pernambuco, onde o Náutico estabeleceu uma goleada, emplacou um 4-0 para cima do Santa Cruz, deixando a situação do tricolor indefinida para o restante da temporada, porque a gente ainda não sabe da condição de continuidade e permanência do Marcelo Cabo no cargo. Ele já vinha balançando e havia uma expectativa que, em caso de derrota, ele fosse tivesse a cabeça aí decepada, né? Tivesse a cabeça cortada e caísse do cargo. No entanto, as circunstâncias dessa partida elas merecem uma análise a mais para que a gente possa entender de fato como fica a situação do Santa Cruz, porque foi uma partida, Fred, de certa forma sui generis, né? Porque é uma partida que ela conta com um combo, né, de situações pouco comuns, né, ao futebol, falando aí daquele golaço de Dodô, que não deixa de ser pouco comum pelo desenho, né, da falta, um golaço que ele encontra, a falta primorosa, como você destacou, e logo depois teve uma expulsão polêmica, né? Parte da nossa audiência, inclusive durante a nosso react, Ficou bem dividido. entendeu, foi quase 50-50 ali, né? Que foi merecido e outros acharam exagerado. Fato é que a partida fugiu completamente do controle do Santa Cruz, né? E a partir dali, Marcelo Cabo e todo o seu time passaram a ser basicamente passageiros dessa partida que terminou com um 4-0. Então, Fred, acho que o cenário está colocado. Nessa primeira parte a gente vai analisar mais a perspectiva tricolor e na Sim. segunda parte a gente vai com a perspectiva do Náutico. Celso, é muito difícil que a conta e o saldo desse jogo não acabe indo diretamente para o treinador Marcelo Cabo. Por conta não exatamente do que aconteceu passo a passo, acontecimento a acontecimento na Arena de Pernambuco. Porque, obviamente, o placar vai pesar. É um 4-0, é uma goleada em um Santa que tem uma capacidade de organização de jogadas quando tem a bola perto de zero. Isso. Mesmo quando o jogo estava 11 contra 11. 11 contra 11 com 0 o a 0. placar em 0-0, tá? Mas isso não significa que para esse domingo o que Marcelo Cabo pensou, propôs e executou enquanto foi possível executar não significa que ele fez uma leitura errada, que ele fez escolhas erradas e que o que ele planejou não estava acontecendo. Eu diria que a ideia de um sistema de contenção a partir das virtudes do Náutico, que são as triangulações pelas laterais, tá? Na quina da área, quando o Náutico ataca, ele faz muito essa jogada de aproximação. Dodô aproxima ali com Vinícius, tá? E Yuri Silva de um lado, sobretudo do lado esquerdo é para onde o Náutico chega mais forte, mas também consegue fazer do outro lado com Todinho, com Arnaldo e o próprio Dodô se deslocando, né? Faz essa função múltipla e aí Vinícius se aproxima. O Náutico tem um encaixe de envolvimento ofensivo que não é tão comum a gente ver no dia 25 de janeiro, tá? De fato, é um time que tem um desenvolvimento ofensivo anterior, bem treinado, bem encaixado. Cabo assistiu às últimas partidas do Náutico, onde o Náutico teve uma capacidade técnica muito superior à dos rivais, tá? Tanto no jogo contra o Sub-20 do Sport, como no meio de semana, duas goleadas. O Náutico aplica a sua terceira goleada consecutiva, inclusive, tá? Mas Marcelo Cabo, ele foi para o jogo com uma missão. E a missão era parar um pouco essa ofensiva do Náutico. E a verdade Que ele ia é que conseguindo. até a cobrança espetacular de falta de Dodô, ele ia conseguindo. Agora, quando o Santa recuperava a bola, o Náutico ele faz uma marcação sob pressão, o que gera um espaço enorme nas costas dessa primeira linha do Náutico, e aí dos Anjos orienta seu time de forma recorrente a parar fazendo falta.
uma, duas, três faltas, inclusive ainda no 0-0, o árbitro marca uma falta que era uma vantagem clara para o Santa Absurda, Cruz, isso. que ele deveria ter deixado de seguir. Mas, quando o Santa conseguia passar da primeira linha do Náutico e escapava de uma falta, o Santa tinha bola nos pés. E aí entra... Tinha espaço também, E né? tinha espaço. Só que aí entra um problema que é o único que vai para conta de Cabo no primeiro tempo. Que é o Santa com a bola nos pés não existe. Ok, para a escolha dele, tá? 3 zagueiros. Israel, que é o lateral de maior contenção do que Pedro Costa. Que Pedro Costa, na verdade, cá entre nós, não mostrou absolutamente nada É. em 2026. Eu acho que Israel é que também não foi bem hoje, obviamente. Até era uma substituição ok, independentemente da característica tática de cada um. O Santa com a bola nos pés não criava. Né? Teve uma chance de gol, que foi um giro ali de Quirino na área, um giro até ok de um centroavante, mas a bola chegou rasteira para uma fácil defesa de Muriel. No entanto, se você for para a balança, o Náutico também não tinha grandes oportunidades. Ou seja, funcionava até ali. Funcionava até ali o que Marcelo Cabo tinha proposto, né? tinha pensado, tá? Pausa até a falta que Alex Juan faz e que Dodô tem a cobrança. Por que eu pauso aqui? Se o jogo tivesse acabado ali, era um dia positivo para Marcelo Cabo. Sim. A partir Dessa de um perspectiva, entendimento isso. de que você é inferior ao Náutico, quase a ponto de não conseguir competir De se igual pra você igual, for de né? igual para igual. Você aceita a sua inferioridade técnica e monta uma forma de ser competitivo. Tava funcionando. Dodô cobra uma falta, tá? Primeiro, assim, a falta boba, Boba, cometida boba. por Alex Juan, que se mostrou um jogador, por o lance que eu vou falar depois também, bem inexperiente. Exato. Ou no mínimo, Desconexo do É. que está acontecendo. tá? Então fez essa falta, gerou uma chance que o Náutico não estava conseguindo ter naquilo que o Náutico era mais forte, que são as bolas que vêm pelo lado, o Santa Cruz travou, mas aí é mérito absoluto de Dodô, tá? Uma E falta. por incrível que pareça, demérito também de Hal Kennedy. É, Mesmo se ele não tivesse tido esse demérito, seria gol, possivelmente. esse é um lance dificílimo de explicar, porque Rockended falhou, mas a falta foi indefensável. Isso. Né? Se ele tivesse tido a escolha certa, o posicionamento correto e a atitude certa para a defesa, possivelmente ele não defenderia. Porque a falta foi no limite extremo. A falta toca a trave, né, invertida, Com força. oposta, com força alta e entra. Não tinha como defender. Agora, se a bola tivesse ido no meio da barra, também teria sido gol. Porque Rock Kennedy simplesmente Tava fez no a chão. leitura totalmente errada da jogada, tá? E deu um passo para a esquerda, a bola veio para a direita, ele sentiu o movimento errado, caiu e a bola, onde a bola fosse, entraria. Quando a gente viu o gol ao vivo, a gente não tinha identificado tamanha precisão de onde a bola entrou. A gente viu um goleiro caindo e a bola passando alta, Isso. tá? Não tão perfeita quanto foi. Fizemos o jogo em tempo real e ali eu já comentei. Veja, para o Santos, a partir de agora, buscar esse placar, Quase impossível. eu não sei como fazer com isso que está em campo. Vai já mexer, já vai tirar um zagueiro para colocar mais um atacante, para tentar ir para o jogo. Eu acho que teria que ir. Eu não iria no primeiro tempo, não. Tá? Eu não faria imediatamente, não, como Cabo não fez. Agora, na hora que tem a expulsão, aí vira impossível. Porque não é só o fato de ter um homem a menos, é o fato de você ter um time inferior que foi montado para jogar com 3 zagueiros. A única alternativa para buscar o equilíbrio seria trocar um zagueiro por um atacante. Aí você perde um zagueiro, aí você vai para uma escolha que a gente até debateu no intervalo, tivemos visões diferentes e na minha avaliação, Cabo foi para onde eu sugeri que ele deveria ter ido, tá? No intervalo, ele tira um atacante e coloca
um lateral direito, tá? Tira Renato e coloca Pedro Costa. Detalhe, não era exatamente isso que eu tinha proposto. Eu só tinha proposto não partir para a loucura de tentar empatar. Talvez ele tenha exagerado até na dose, porque quando eu vi que Renato saiu, eu disse, ele tá tirando também uma possibilidade de contra-ataque. Tá? E aí, Celso, o jogo ele vai desmoronando pro Santa Cruz de vez quando Alex Juan, de novo, tá? Ele leva um pisão na mão, ficou com o braço bastante Machucado, machucado, ali, né? tá? Mas ele tá dentro da própria área, ele tá dentro da pequena área. Se ele não tivesse Importante dizer que ele levou um pisão do próprio companheiro. do próprio companheiro de Santa Cruz. Veja só. Se ele não tivesse apagado ou com uma lesão grave, uma fratura que não deixasse levantar ou rolar, ele teria que ter levantado e saído de campo. Porque ficar onde ele ficou dando condições o tempo deu ao inteiro. Náutico de trabalhar a bola como ele quisesse, porque não tinha risco de impedimento. Isso. A primeira jogada que leva o Náutico para a área já é se aproveitando da posição que ele está caído no chão. Tá? Então, assim, o jogador não pode... E detalhe, ele ficou muito tempo no chão. Ele tem que entender que ali o árbitro não vai parar o jogo. Ou o Náutico escolheria ter uma cordialidade de parar a jogada, que também, como não foi nada... Nem do Náutico. E nem que parecesse ser gravíssimo, grave. O Náutico não ia parar. É do jogo, tá? Então, ele precisava agir. Ou voltava para a disputa, ou saía de campo para que pelo menos o seu sistema defensivo pudesse ter a proteção do impedimento, tá? E aí, ele ficar deitado no chão, chamou o gol, chamou o Náutico, fez com que o Náutico fosse colocando cada vez mais jogadores dentro da área, já que nunca haveria impedimento. O Náutico ganhou todos os rebotes. Essa jogada demorou a ser concluída. O Náutico ganhou todos os rebotes. Vinícius fez o segundo gol, né? E aí é quando desaba o pilar minimamente motivacional, né? Que manteria o jogo equilibrado. E ali eu falei, Celso, quem vai escolher quanto vai ser esse jogo é o Náutico. Porque a Hélio dos Anjos já chamou logo 2, já começou a mexer no time. E aí eu falei, veja só, o tamanho da goleada, quem vai escolher é o Náutico. Claramente, a Hélio dos Anjos, quando fez 2-0, começa, né, a tirar... Administrar o elenco. Ainda teve margem suficiente para fazer mais 2 gols, tá? E aí, Celso, a gente chega no final dessa minha análise dizendo o seguinte: vai pesar para Marcelo Cabo o 4-0, vai pesar para Marcelo Cabo ter perdido do Retrô jogando muito mal, vai pesar para Marcelo Cabo ter empatado com o Maguari merecendo perder. São 3 resultados negativos, 1 ponto nos últimos 3 jogos, mas o Santa jogou para perder os 3. Esse ponto que o Santa somou contra o Maguari dominou o Santa na maior parte do segundo tempo, tá? Então, vai pesar para Marcelo Cabo esses 3 jogos. Até a reta final da Série D do ano passado. Era isso que eu ia dizer, eu ia completar com isso. Vai pesar para Marcelo Cabo o fato de que ele não deveria ter renovado. Exatamente. Vai pesar para Marcelo Cabo o fato de que o Santa nunca jogou bem com ele. Pode ter feito partidas competitivas, estruturadas, mas o Santa de Marcelo Cabo nunca foi um grande time. A reta final da Série D foi muito abaixo do que deveria ter sido. Eu tinha certeza que Cabo não viraria o ano, até por conta de uma esperança de maior investimento, de uma esperança de que a SAF assumiria o clube já, mesmo ainda sem faltando a última assinatura do último detalhe. Mas eu também acho que não vai ser tão diferente quando tiver a última assinatura do último detalhe, não. E já é bom a torcida começar a tatear a verdadeira realidade que vai ter pela frente, tá? Mas isso a gente debate em outros momentos. Então, Celso, vai pesar contra Cabo tudo isso. E aí a gente vai saber se o Santa, nos seus últimos capítulos enquanto um clube associativo, vai agir como qualquer clube associativo ou 90% age, tá? Com o calor do momento, né? Colocando tudo na balança para demitir. Clubes administrados por SAF tendem a ser mais frios nas tomadas de decisão, mas eu acho que Marcelo Cabo não tem lastro para essa frieza, tá? Gabriel vai trazer agora, acompanha o Santa mais de perto e pode até detalhar se existe uma
simpatia, digamos assim, uma relação Entre a direção entre a direção e Marcelo Cabo. e Marcelo Cabo, tá? E aí, Celso, realmente, por fim, porque eu narrei a minha visão do jogo a partir dos acontecimentos, mas eu não, nessa minha primeira análise, eu não julguei a decisão ou as duas decisões fundamentais do árbitro, tá? Que foi não ter parado o lance no segundo gol do Náutico, que eu acho que ele agiu corretamente. Agora, a expulsão de Matheus, tá? Eu sei que um lance de ferimento, tá? De sangramento, fica Impressiona, muito né? feio. A atitude do árbitro de campo foi o vermelho. Eu acho que se o árbitro dá amarelo, o VAR não chama pro vermelho. Também Tá. acho. Eu acho que se a leitura de campo é cartão amarelo, ninguém não vai dizer, ó, Será que tem relação com o VAR menos intervencionista? Porque justamente com isso que tu falou agora, que se é o amarelo... Porque, tipo, se ele deu o vermelho, o VAR não chamou, o VAR concordou com o vermelho. Se ele deu o amarelo e o VAR não chamou, significa que o VAR chamou com o amarelo. Ou seja, é um VAR menos, menos eu acho- intervencionista nessa lógica. não só essa questão de que eu acho que até que deve ser um VAR menos intervencionista, mas o sangue pesa demais, tá? A cabeça do cara sangrando pesa demais. Então, pra mim, tá? O árbitro errou ao aplicar o vermelho e o VAR, na soma do que viu ali, teve o braço, teve o contato, teve, o árbitro viu, a cabeça do cara tá sangrando. Mas eu teria chamado o árbitro pra pelo menos debater aquilo, porque eu não vi gatilho nem intenção, tá? Eu vi um lance que foi um lance forte, mas eu não vi nem princípio de agressão ali, tá? Também não. Então, Eu acho que agressão por agressão pra mim é de Paulo Sérgio, mas agressão em olho que não é pra que não vermelho, é pra amarelo. É. E o árbitro, se ele tivesse Só tô visto, falando de é, a agressão. O que é que eu quero dizer da agressão? Que é um movimento movimentozinho que não de- é natural. É, isso. Paulo Sérgio tava vindo pra cá naquela disputa com o Israel e ele joga o braço pra trás. Porque nesse daí da expulsão não foi nem se desvencilhando. Não foi, ele sobe. Ele Matheus sobe. só sobe. Isso. Ele não tenta se desvencilhar todinho. Ele sobe errado, com o braço aberto. Isso. Ok. Exato. Vamos lá. O grande erro de Matheus na jogada. Não é dessa forma que se sobe. Com o braço Isso. totalmente aberto. Até falaram no chat. Ele se colocou em risco. Ok, se colocou em Se risco. colocou. É a única coisa, Mas- mas não é tudo. Não é tudo se colocar em risco. Tá? Ele se colocou em risco para interpretação errada. É Aí isso. ok. Pronto, é se isso. colocou em risco para uma interpretação errada. Muito bem. Deixa eu chamar então o Gabriel Itajara para a primeira participação dele. Gabriel, eu queria que você fizesse a sua análise, tá, da partida e também que você ficasse à vontade para falar da situação de Marcelo Cabo, que acaba que é um foco aqui desse nosso primeiro momento. Perfeito, então, Celso. Eu vou então ir para o Marcelo Cabo primeiro, porque eu acho que o jogo é muito condicionado a partir da situação dele, tá? Sim. A situação do Marcelo Cabo, assim, na minha percepção, é que o trabalho dele, eu venho falando isso desde de quarta-feira, para mim acabou na expulsão de Andrei. A escolha da diretoria era ou demite na quarta-feira mesmo, ou demitiria hoje após uma goleada já anunciada. Por mais que o começo do jogo de hoje acabou fazendo parecer que tinha uma chance de não sofrer a goleada, acho que a maioria das pessoas estavam esperando exatamente o placar final que aconteceu. E aí, obviamente, vocês contextualizaram muito bem. A expulsão tem um momento ali que condiciona o jogo, ficar com a menos e tudo mais, mas assim, para mim, até tirando esse lance assim, para mim vocês explicaram muito bem o que pode estar certo e o que pode estar errado. Para mim foi falta de inteligência do Matheus Vinícius. Se ele foi pouco inteligente naquela jogada, não vai ser esse lance aí que vai dizer que foi por causa disso o placar ou não. O cara tá tendo tanta discussão sobre isso, é porque tem a dúvida. Se tem a dúvida, acho que faltou aí um pouco de critério, um pouco de paciência e frieza. Para um jogador que algumas rodadas e alguns jogos flerta com isso. Ele saiu, inclusive, do time no ano passado porque ele era imprudente, fazia umas faltas bestas, flertava com expulsões e acabou acontecendo hoje que acabou sendo muito importante para a partida. Acho que o jogo hoje, dentro de campo do Santa Cruz, é um reflexo direto do caos administrativo que o clube está vivendo desde o final da Série D.
Eu acho que tem um ponto ali quando acaba a Série D e tudo que acontece no clube depois, seja com a manutenção do Marcelo Cabo, seja com dificuldade do Santa Cruz em relação ao seu plano de sócios, o baixo público que vem acontecendo a partir disso daí. O Cássio citou, acho que durante a live hoje, sobre o jogo de quarta-feira que está marcado no Arruda, sem público, por uma escolha do Santa Cruz. Acho que tudo isso, para mim, acaba sendo muito claro o que a gente reflete em campo, que é um clube desorganizado. Da diretoria até dentro de campo, é pura desorganização. É pura incapacidade de montar um elenco. Eu venho falando há algum tempo, o Santa Cruz está faltando ponta. Hoje, a melhor solução do Santa Cruz foi jogar sem ponta. Daí a gente tira, foi jogar com o Renato fazendo ali aquela flutuação lá atrás de Quirino para dentro e o Patrick Alan sendo o armador. E o resto era todo mundo para defender. Do Pedro Favela ao Balotelli, do Alex Juan e o Israel, que também não foi bem. Inclusive, é importante ressaltar, né? Quinta formação diferente, quinta escalação diferente de Marcelo Cabo em 5 jogos. E na partida de hoje, com potencial. Eu vou botar entre aspas, porque de fato não foram estreias, mas foram 3 estreias. O Jansson, o Israel e teve o Alex Juan. 3 jogadores voltando de lesão, 3 jogadores aí numa situação precisando de ritmo de jogo, estreando contra um time absolutamente intenso e forte que é o Náutico. Que tira em cima, que exige concentração de todos os setores do adversário, né? Exatamente, precisando de tudo isso. E aí o Santa Cruz com 3 estreias desse nível. Jogadores precisando de ritmo de jogo, tendo que ganhar ritmo de jogo contra o Náutico, que é um time que sufoca todos os adversários que enfrenta. Então o Santa Cruz acabou indo por um risco hoje e, como eu falei, vai refletindo em passo a passo cada coisa. Como eu falei ali também da expulsão, acho que é muito o sintoma do que o Santa Cruz tem, falta de elenco, não tem outro atacante além de Quirino, ficou até o fim do jogo pouco apresentando. Brigando com a bola, né? Brigando, mas não tem outra opção. Nossa outra opção era o Ariel. Ariel que não joga. Não se apresenta. Na questão física, assim, simplesmente não fica à disposição. É uma maluquice, assim, o Santa Cruz, quando o Ariel se machucou na pré-temporada, o Santa Cruz não ter olhado assim para o seu elenco e dizer, poxa, eu preciso contratar outro centroavante, nem que seja um ruim, mas um ruim jogador profissional de futebol. O Santa Cruz não pensou nisso. Mesma coisa de Andrei. Ano passado terminou com a lacuna ali de camisa 8. E para essa temporada, a camisa 8 a lacuna foi preenchida com o Andrei, que faz 3 temporadas que não consegue jogar 20 partidas. E aí tudo bem que foi expulso no meio da semana. Mas se ele não fosse expulso, era impossível essa partida ser de Andrei hoje. Assim, se Cabo entra com o Andrei hoje, seria um suicídio assistido. Seria uma coisa assim, sem condições. Porque Pedro Favela, o pior que ele seja tecnicamente com a bola no pé, ele tem intensidade, ele consegue correr, ele consegue dar um combate. Andrei acaba que nem isso. E aí o Santa Cruz, dentro de campo, a gente viu hoje muitas vezes a quantidade de vezes que perdeu disputas, quantidade de duelos perdidos, e a partir desses duelos perdidos gerava um ataque, uma boa jogada do Náutico. Assim, incrível, só no primeiro tempo, assim, eu achei, as 3 primeiras melhores chances do Náutico era disso, assim, era marcação-pressão, tomando a bola, conseguindo, e a partir dessa pressão, chegando no ataque. Acabou que não teve muitas chances claras de gol até o lance de Dodô, né? Que aí, muito bom que vocês explicaram, porque eu discuti com muita gente hoje sobre a falha de Rock Kennedy, e vocês explicaram perfeitamente. Foi um golaço de Dodô. É um golaço de Dodô. Mas é uma falha de Rock Kennedy. Escolher ângulo numa cobrança de falta é bronca, viu? Pois é, e eu não tenho certeza se ele escorregou. Eu não sei se ele escorregou. Eu acho que ele não escorregou, não. Eu não sei, mas assim... Eu acho que foi ali no contrapé, sabe? Ele tava indo para um lado, aí foi no contrapé, aí bailou. Aí pior, aí demonstra inexperiência do goleiro. Eu acho que é outro ponto. Aí é outro ponto. Nesse elenco que eu já citei, lacuna na ponta, lacuna de centroavante, lacuna de camisa 8, tem a lacuna de goleiro. Que o seu jogador, o mais caro do elenco hoje, não tem condição, é inviabilizado. Felipe Alves, né? Felipe Alves é inviabilizado. Se ele entrasse em campo, não tinha jogo, a torcida impedia esse jogo de acontecer. E
o Rock Kennedy é um jovem que já falhou. Esse é o segundo clássico que Rock Kennedy falha, terceiro clássico que Rock Kennedy falha. Os 2 do Sport do ano passado no Pernambucano ele falhou. Em 2 mata-matas da Série D ele chegou a falhar também. Algumas falhas ali chegaram a ser mascaradas por outros lances, como o Eurico, mas no fim das contas o Rock Kennedy é pouco experiente para esse tipo de competição, e para o Santa Cruz, que quer subir da Série C para a Série B do ano que vem, acaba que é pouco. Rock Kennedy é muito pouco para o gol do Santa Cruz, e com todo respeito ao jogador, que foi herói ano passado, foi muito bem em disputas de pênalti, pegou 5 pênaltis em disputas diferentes. Acho que tudo isso tem que ser colocado, e nunca para defenestrar o jogador. Mas se você está colocando a cabeça assim, qual é o nível que o Santa Cruz precisa, Rock Kennedy está abaixo. E aí entra, não é só Rock Kennedy, né? A gente está cada vez mais claro que não é só Rock Kennedy que está abaixo. Nosso melhor atacante hoje ser Renato, que está numa condição física, é a melhor condição física dele desde que chegou ao Santa. E ainda assim ele não tem velocidade. E quando ele tem uma velocidade, o medo que eu tenho dele botar a mão na coxa é uma coisa absurda. Eu sinto que quando o Renato der um pique e fizer um gol a partir de um lance de velocidade, ele vai sentir. É claramente um jogador que está preso. Frágil, muito frágil. Quirino, meu Deus, assim, é bom porque é um jogador profissional em relação a Galhardo, mas falta companhia, falta muita coisa para o Quirino ser o jogador que a torcida espera. E aí fica tudo, o Santa Cruz, desde o começo desse Pernambucano, é bola no Patrick Alain. Bola no Patrick Alain. Espera para ver o que o Patrick Alain faz. Desde achar um passe para Renato em alguma velocidade, desde que seja um chute, alguma coisa do tipo. É a tentativa de achar o Renato e o Patrick Alain fazendo essa distribuição de jogo, mas assim, pouquíssimo, pouquíssimo. E aí, segundo tempo, o Santa Cruz com a menos não tem muito o que fazer, acaba levando os gols muito naturalmente. A torcida aí começou também a fazer um péssimo espetáculo, né? Que foi é importante ressaltar, 13 mil pessoas, público fraquíssimo para o clássico. A torcida do Santa Cruz está torcida do Santa Cruz não, a diretoria do Santa Cruz está completamente desconectada da sua torcida. E é outra coisa que reflete, dessa vez não em campo, nas arquibancadas, né? Esses baixos públicos do Santa Cruz vêm demonstrando isso, e hoje 13 mil num clássico importantíssimo, demonstra assim que a torcida olhou assim para o que a diretoria fez para o jogo contra o Jaguar e pensou, Tá dando vocês resposta, né? não querem que eu apareça na quarta, por que eu vou domingo? A gente vai perder também, ou a gente vai jogar ruim de novo, a gente vai ter Marcelo Cabo de novo no comando, que vai tentar botar um 3 zagueiro. Tá, eu vi até uma tweetada de Arthur, nosso companheiro, falando sobre que o jogo seria difícil demitir o Marcelo Cabo por causa do roteiro. Ele, inclusive, voltou atrás dessa tweetada dele. Ele falou, envelheceu feito leite. Mas eu achava assim que aquela situação, aquela fala específica não tinha nada a ver por causa de um ponto básico. O Santa Cruz foi hoje para sobreviver o máximo de tempo possível contra o Náutico. Essa tática de hoje não seria possível contra o Jaguar. Vai fazer o quê? Aí, vamos lá, segurou hoje um 0-0. E aí vai com 3 zagueiros contra o Jaguar? Exato. Ou vai apostar nos pontos, vai apostar em Matheus Reis e Robinho contra o Jaguar? De novo? Aí não tem condição. Fica complicado. Por isso, assim, que eu estou esperando que a diretoria do Santa Cruz tome uma providência, mas eu não tenho certeza de nada, porque é tudo muito confuso no Santa Cruz, principalmente, vocês colocaram ali, Fred citou sobre a situação. Administração de uma SAF e administração de um clube social. E aí eu apresento a dificuldade do momento. E uma administração híbrida. Exato. O que é que faz uma administração híbrida com um detalhezinho, tá? Ainda que a RJ, a SAF está mais envolvida com a RJ, tá todo mundo tentando emplacar, fazer as negociações extrajudiciais, mas é uma gestão híbrida sem que a SAF aporte no futebol. O Santa Cruz, nesse momento, não é um clube com receita. Sabe, a gente falou, o Santa Cruz é 36 milhões, não é? Não era esse valor? O valor da temporada da Série C? Exatamente. A gente tá só em janeiro, mas janeiro já vai acabar. Esse 1º de janeiro, se não existisse, a impressão pelo menos, se não existisse a SAF, fosse o Santa Associação de sempre, o Santa não teria um time tão diferente do que foi a campo hoje.
Perfeito. E eu vou além, você botou aí um ponto. Tem essa administração híbrida que está dando choque, está tendo ruídos, choque entre eles. Essa semana, o Tarcísio Michel, da CBN, deu uma notícia que o Santa Cruz debateu sobre questões de contratações com o associativo, debateu com os administradores da SAF. E aí, os administradores teriam dito que dá para contratar gente, vai lá, contrata mais gente, o time precisa de reforço, vai atrás desse centroavante e desse ponta que o Santa tanto precisa, que são mais caros. Mas eu não vou pôr dinheiro não, tá? Só vou conseguir pôr dinheiro lá para abril. E veja, confio muito na competência do Tarcísio Michel. Para mim, isso é um recado da diretoria para a administração da SAF, dizendo o quê? Está expondo que a SAF está abrindo espaço para o Santa Cruz se contratar e não quer botar dinheiro. Ou seja, algum desgaste está acontecendo. E aí, os desgastes políticos dentro do Santa Cruz vão reverberando em outros pontos. Essa situação, por exemplo, do Arruda, faz pouco sentido, porque o Santa Cruz, o presidente Bruno Rodrigues, falou durante todo o janeiro que jogos de pequeno porte vão para o Arruda. Jogo para 10 mil pessoas, vai para o Arruda. O Santa Cruz não se mobilizou um dedo sequer para buscar um alvará de bombeiro. Como é que ia ter jogo no Arruda sem E buscar não é um só alvará de bombeiro, bombeiro? não, tá? Assim, o que passa assim, é bombeiro, Vigilância sanitária. vigilância sanitária, engenharia, imagino que tenha, e da polícia militar. Exato. O Santa como é tem. que você... O Santa Oi, tem. fala. Desculpa, fala. Não, pode terminar. Não, o Santa tem os órgãos independentes. É um clube que tem várias. Por exemplo, a comissão patrimonial, ela tem a receita dela. Assim, é um negócio meio maluco. O mínimo, mesmo que o Santa tá passando por essa situação, ela estava se desenvolvendo. A gente até analisou aqui, meu velho, que se havia esse cenário de que teria jogo na Arena Pernambuco, um evento na Arena Pernambuco que não poderia ter jogo na quarta-feira, o mínimo da Comissão Patrimonial do Santa, que imagino que seja quem ainda cuide do Arruda, era oferecer um mínimo para dizer, ó, nem que porque quando o Santa parou, o estádio estava liberado para 30 mil, aí por várias situações e tal, mas num jogo como esse, de conseguir pelo menos, porque é possível, né? De conseguir pelo menos a liberação para cadeiras e sociais, você ganha ali um espaço para esse jogo, para 10 mil pessoas, considerando que foram 6 mil contra 5.200 e 6 mil os dois jogos contra os pequenos, e depois de uma goleada como essa, não daria tanta gente, e mesmo se fosse o caso, ó, mesmo que tivesse muita demanda, você coloca, a capacidade é só esse ponto final por uma situação. Agora, ser zero, assim, o Santa Cruz não tá em condição de ter um jogo de portões fechados sem punição, não, pô. Assim, se foi punido, beleza, cumpre a punição e aí é forte. Meu irmão, você jogar de portões fechados sem a punição, eu confesso, assim, até puxando pela memória, eu não me lembro isso, não, tá? Dentro de casa, no seu estado, assim, ó, o time vai jogar de portões fechados porque não tem pandemia, não tem punição. Não tem carnaval, não tem polícia porque teve isso ano passado, teve. Isso. Náutico e Sport jogaram. Mas, tipo, não tem nada. Foi a polícia que não liberou. Mas nesse caso, não ter estádio. Assim, eu não me recordo. Assim, é bizarro. Isso eu acho que está subdimensionado o quão bizarro é, na verdade. Tá muito, tá muito. Inclusive, semana passada o presidente deu entrevista ao Alexandre Homem de Mello, tem um podcast Homem em Campo, e ele chegou a falar, veja que absurdo, a gente tem o Arruda e não pode usar. Na mesma hora, eu percebi que eu fui o único que me espantei com essa fala. Eu falei, como assim, presidente? Você mesmo falou em janeiro, no começo do ano, que os jogos do Arruda, jogos de pequeno porte vão ser no Arruda. E aí, para mim, escancara existe uma crise entre SAF, associativo, e, no caso, executivo, e a patrimonial. Porque está rolando uma falta de comunicação entre eles. Porque como assim? Veja, esse evento, tem o menino Gera do Beberibe, fez um post dia 6 de janeiro falando o dia que ia ter o evento na Arena Pernambuco. 6 de janeiro, o menino Gera. Veja, um torcedor de um podcast fez uma postagem. Quer dizer que o Santa Cruz não sabia que esse jogo ia ter e podia atrapalhar o jogo do Santa Cruz. Se não sabia, deveria saber. Se não sabia, pior. Exatamente. Se não sabia, pior. É muita incompetência. E aí todas essas coisas vão colocando assim. E assim, faz muito pouco sentido essa crise institucional, essa crise política que vive o Santa Cruz, entre patrimonial, executivo, talvez a SAF no meio dessa história toda,
porque eles estão se prejudicando da pior forma possível, que é gerando um Afundando o péssimo clube resultado. junto, né? Exato, levando o clube para baixo, fazendo a torcida se irritar, fazendo a torcida em rede social ficar chamando SAF de liso. Eu fico acompanhando vocês falando do esporte, né? Que a torcida do esporte já fez o Leões pela miséria, Sim. agora a SAF do Santa Cruz é a SAF de liso. É só assim, a gente vê como as coisas são nas redes sociais, as coisas mudam muito rápido. Santa Cruz, o momento do Santa Cruz, em todos os âmbitos hoje, parece muito mais desorganizado do que naquele período sem calendário. É incrível como o Santa Cruz conseguiu parecer na Série C em 2026, não na Série C, né, mas no ano de estar na Série C, mais desorganizado do que no ano que estava sem calendário. Assim, uma proeza absurda, assim, uma coisa assim, com dinheiro entrando, com coisas acontecendo. E assim, outras coisas assim que é bom pontuar. O Santa Cruz está com um mês de salário atrasado e o Pedro Henrique, CEO do Santa Cruz, já admitiu que próximos dias deve entrar para o segundo mês de salário atrasado. Então, o Santa Cruz, nesse ano que já perdeu o Galhardo e um lateral esquerdo por conta de rescisão indireta, essa questão aí de salários atrasados e todas essas coisas, falta de resultado em campo, falta de bom futebol em campo, todas essas coisas, no fim, a gente acaba entregando esse 4-0 vexatório na sequência do vexame que foi o resultado contra o Retrô, que também foi outro momento terrível para o Santa Cruz. Então, 2 vexames seguidos. Se depois dessa Marcelo Cabo não cair, eu tenho dificuldade de entender qual vai ser o momento para tirar ele e tentar recalcular a rota no Santa Cruz. A gente abriu uma enquete sobre Marcelo Cabo, mas eu vou considerar que o público da nossa enquete não é o público mais... um termômetro ideal, tá, da visão torcedor Tá do muito Santa, na né? paixão, né? Não, pelo contrário. Eu acho que aqui tem torcedores dos outros 2 times e estão Ah, tô dizendo pra ele ficar. dizendo que já diminuiu um pouco, já equilibrou um pouco agora. No começo estava massivamente pela permanência de Cabo, mas agora está 58-42. Eu acho que se fosse dentro de um podcast como Beberibe, não sei o que, estaria 98% nesse sentido. Uma eventual demissão de Cabo, né? Fique Yuri. Tá no nível de torcedor do Náutico Santa dizendo fique Yuri. Os torcedores do Náutico, que é hashtag O que fica não pode é Marcelo Cabo. Cabo achar que tá sendo elogiado, né? Assim, Exato. Ô Fred, rapidinho, tá começando a circular as notícias do Marcelo Cabo ter entregado o cargo. Eu vou atrás aqui. Eu tô vendo aqui também, tô dando uma monitorada, mas eu dei uma rápida analisada aqui no Twitter e não vi nada oficial. Mas tô também ouvindo não. rumores também de que ele teria entregue o cargo. Então vamos fazer o seguinte, tá? Para que o programa tenha um fluxo redondinho, sobretudo para quem vai assistir nos outros dias, que hoje em dia é uma preocupação, né? A gente grava o programa ao vivo, mas obviamente também pensa Nos dias seguintes. nos dias seguintes. Então a gente vai, obviamente, procurar toda a notícia relacionada a Marcelo Cabo. Enquanto isso, minha sugestão é que a gente inicie análise individual, porque a gente forma um bloco fechado das análises individuais dos jogadores, e aí depois da análise individual, A gente a monta gente um volta, bloco analisando a pro situação do tema Marcelo Cabo. Marcelo Cabo. A gente vai ter aí alguns minutos para estabelecer e arrumar a casa quanto a uma possível saída de Marcelo Cabo, que cá entre nós, seja ele entregando, seja alguém demitindo, 4-0, seja por que roteiro for, somado a tudo que a gente já disse aqui, aos resultados da semana, ao A futebolzinho. performance do time. Só que aí eu vou guardar. Vai ser bom até esse roteiro, que eu vou fazer uma pergunta para Gabriel, que é a seguinte: depois que a gente analisar o campinho, se pelo menos pensando só em pernambucano, mudar o treinador, Faz dá diferença tempo nenhuma. para alguma coisa, porque só tem até sexta-feira e eu não vejo o Santa Cruz mudando o perfil técnico desse time que ficou tá falando de relação a reforço de linha, né? bem abaixo, a reforço de linha. Exato, exatamente. Então, dessa forma, meu querido João Trigueiro, vamos com o campinho já tá aqui. Olha aí. acionado na tela, tá? Já na nossa tela, o campinho da Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, a Bet do jogo responsável, a Bet dos 45 minutos. Então, a gente, dessa maneira, vai iniciar, tá, a nossa análise de performances individuais. E aí a gente começa com o Ron Kennedy, um jogador que, de certa forma, Gabriel, ganhou a confiança da torcida do Santa Cruz, principalmente pela performance que você pontuou há pouco em relação às cobranças de pênalti. Brilhou nas cobranças de pênalti, fez aquela catimba que, de certa forma, também mexeu aí
com os nervos e as cabeças dos adversários. E foi um personagem central para que a gente entenda e conheça a história do acesso do Santa Cruz da Série D para a Série C. No entanto, nunca houve, pelo menos nunca senti dessa forma, unanimidade em relação ao nome de Rock Kennedy, né? Nessa partida, a gente precisa pontuar que também ele virou, em determinado momento do jogo, passageiro da agonia, né? Era uma testemunha, né, da imposição técnica e tática do Náutico para essa edição do Clássico das Emoções. Ainda assim, a gente precisa destacar que ele contribuiu, de certa forma, para esse cenário. Porque, repito, golaço de Dodô, né? Cobrança de falta improbabilíssima, certo? Ainda assim, Rock Kennedy estava no chão. Depois, tem aquela bola cruzada no gol de Júnior Todinho, o gol de cabeça de Júnior Todinho, em que ele estava ali como um quadro, basicamente, né? Compondo um cenário ali onde sai o gol do Náutico. Não fez qualquer menção de sair, de tentar fazer uma intervenção naquele lance. Dito isso, meu caro Gabriel, qual o conceito que você vai sugerir aqui para a gente seguir e iniciar o nosso campinho com o Rock Kennedy? Rapaz, o Roquene, ele teve alguns também bons lances, alguns poucos bons lances, mas eu acho que não tem como esses bons lances sobrepor o fato dele tomar 4 gols num clássico e o primeiro gol que abriu todo esse caminho ter sido uma falha dele também. Então vai para o muito ruim a partida do Rock Kennedy, não tem muita forma de fazer diferente num clássico como esse de hoje. Vocês concordam? Rock Kennedy vai para o muito mal? Eu acho que a falha dele no primeiro. A gente, como o Itajara falou, assim, até porque ele viu a parte da cobrança de falta. Eu acho que entraria de todo jeito, mesmo mesmo se Rock Kennedy tivesse atento no lance. Foi muito bem cobrada a falta de Dodô. Mas a leitura dele do lance foi muito errada. Então, assim, ainda que ele tivesse ido de forma correta, talvez ele não tivesse alcançado. Mas a leitura inicial chama atenção porque já foi muito abaixo. Nos lances do segundo tempo, eu não acho que ele tenha tido um papel tão grande nos gols. Mas também, assim, não passou perto de evitar. Para mim, está entre mal e muito mal. Mas você colocou muito mal, eu não vou discordar, não. Eu acho que se fosse para uma variação, por exemplo, para não ter. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: que se alguém disse, não, eu acho que foi razoável, eu já discordaria. Eu acho que razoável já ficou muito distante. Para mim, está entre mal e muito mal mesmo. Eu acho que o primeiro gol a gente já falou, né? Já passou por ele. É uma falha, independentemente de ser indefensável. É muito difícil explicar um gol como esse, mas foi o que aconteceu. Agora, para mim, no quarto gol, e acho que no terceiro gol também, o cruzamento ali, acho que poderia ter sido cortado por baixo melhor. Tem outra bola que ele falha, também de uma forma parecida. A bola vem pela direita, ele dá um rebote para dentro da área de um cruzamento mal cortado. E aí tem algo que Gabriel falou que tem que ser considerado. É mais um clássico que ele falha. Tá? É mais um clássico que ele falha. E aí é o seguinte, independentemente de ter uma avaliação de mal ou muito mal, porque para esse muito mal a gente tá pesando um gol que foi indefensável. Mas, repito, se tivesse sido no meio da barra, teria sido gol. Tá? Desde que ele tivesse tido a mesma condução, a mesma leitura da jogada. Só que esse é mais um problema que não tem correção, né? Pelo menos não até sexta-feira. Pelo menos não para o Campeonato Pernambucano. O Santa Cruz tem um goleiro titular que alterna partidas razoáveis com partidas fracas e tem uma série de disputas de pênalti na reta final da Série D que vão dar uma sustentação para ele. Tá? É isso mesmo. Um reserva inviável, com 5 anos de contrato. Inacreditável. E um terceiro goleiro... Era inacreditável com 3. Quando se revelou que eram 5, então... E um terceiro goleiro que para mim devia ter começado o ano como titular para poder ter chance, porque ter chance enquanto terceiro goleiro é muito difícil. Tá? Eu acho que ele deveria ter jogado parte daquele jogo contra
o Defensa e Justiça, tá? Deveria ter jogado, criado uma espécie de um revezamento para colocando o goleiro que veio do Bahia, Gabriel, né? O nome do goleiro Gabriel que veio do Souza. Bahia. Colocando o Gabriel em campo, tá? Colocando o Gabriel em campo, você tinha uma margem para dizer, ó, eu fiz um revezamento aqui, vou começar com o Gabriel. Só que agora, para colocar Gabriel em campo, tem que colocar Felipe Alves antes. E aí não vai colocar Gabriel em campo. O Gabriel jogou pelo Bahia, parte do estadual do ano passado, tá? E, enfim, problema sem solução, mas eu concordo com a avaliação de muito mal, tá? O problema é que vai ter muitos. Muito mal. O vermelhinho vai Vai escorrer cantar. aí na tela hoje, né? Então vamos agora com o sistema defensivo, que aí eu acho difícil a gente fazer uma avaliação muito diferente disso que a gente fez até aqui, porque é uma zaga que tomou 4 gols, uma zaga que foi envolvida basicamente todas as vezes que o Náutico tentou uma triangulação ali pela ponta, né? Além de ter sido uma zaga que forneceu todos os espaços para que Vinícius conseguisse finalizar de direita, para que Vinícius conseguisse finalizar de esquerda, o que mostra, né, que é um time que tem muito a evoluir antes de a gente dizer que é um time competitivo para esse nível. E aí a gente tá falando, vou começar, a gente vai incluir também os laterais nessa análise do sistema defensivo, mas eu vou começar já que foi um 3-5-2 basicamente, ou um 3-4-3, dependendo de como você queira enxergar, que a gente analise primeiro os 3 zagueiros, aí falando de Eurico, Jansson e Matheus Vinícius. Vamos lá. O Eurico, ele faz um 2026 muito abaixo, tá? Ele foi um dos destaques do Santa Cruz no acesso e nessa temporada ele ainda não conseguiu acertar. Em muitos jogos, em muitos lances, está meio perdido, meio confuso em conseguir tirar aí dos atacantes. Acho que Eurico, o Ianso e o Matheus Vinícius, dá para ir para o Eurico e Matheus Vinícius muito mal, com o Matheus Vinícius sendo o pior deles, assim, que foi o lance da imprudência na expulsão. E o Jansson, eu vou pro o Laranjinha ali apenas ruim, dando um desconto, porque esse é o primeiro jogo do cara na temporada. Ele conseguiu em algum momento ou outro ali. Ele uma foi o boa mais recuperação. voluntarioso, né? Da Exato, defesa. eu achei por esse caminho, eu achei ele o menos pior dos zagueiros, mas assim, como tanto para a Kennedy vai servir para os zagueiros, o sistema defensivo que leva 4 gols, com a tranquilidade que levou, não dá para ser nem razoável nenhum desses zagueiros. Então, Eurico e Matheus Vinícius, o vermelho mais forte, e o Jansson apenas ruim. Muito bem, então vamos colocar aí vermelhinho para Eurico e para Matheus Vinícius e o laranjinha para Jansson. Eu acredito, meu querido João, que está vazando aqui a chamadinha, a notificação. Deu um plum, aqui foi. Aí eu acho que foi por aí. Mas, portanto, estamos aí com a análise do sistema defensivo do Santa. Vocês querem fazer alguma observação? Não, como eu falo, no blog geralmente faço cito pódio, 3 né? ou um pódio, 3 ou 4 jogadores, e da zaga, eu destaquei Eurico simbolizando a zaga. Por exemplo, Jansson tá nessa lógica de mal, e Matheus Vinícius, ainda que ele tenha sido imprudente, eu não coloquei ele muito mal, porque eu não concordei com a expulsão. Eu não colocaria no blog, eu tô falando no blog. Porque eu não acho que ele deveria ter sido expulso. E até ali ele não fazia uma péssima partida. Tá entendendo? Sim, então, sim. nesse caso, pra mim, é curioso, porque o cara foi expulso do jogo, né? mas é aquela lógica, ele foi expulso, mas eu não acho que ele deveria ter sido expulso. É por isso que, no meu caso, a única mudança, o ajuste seria só de muito mal pra mal, no caso de Matheus Vinícius. E o resto do jeito Bem. que tá. Tá de acordo aí, né, Fred? Então, Sim. pronto, muito bem. Vamos agora com o nossos laterais, tá? E aqui eu acho que vai ser uma análise importante. A gente vai falar de Israel, que voltou a ser titular no time do Santa. É um jogador que foi um esteio na temporada passada, enquanto teve saúde para isso. Precisou passar por uma longa recuperação, por uma questão de hérnia de disco, né? Teve que fazer procedimentos, e nunca é simples, né? Voltou na rodada passada, acho que com um rendimento abaixo da média, principalmente vou analisar fisicamente, que é uma das principais valências aí de Israel. E aí ele ganhou a titularidade para esse jogo contra o Náutico, chegou a ser deslocado para a ponta, para o ataque ali
quando o Santa Cruz ficou com um a menos. Mas, na minha opinião, ele é um dos personagens que são envolvidos pelas melhores jogadas do Náutico, que são as jogadas pelas pontas. Ele faz parte ali do setor que é engolido pelas triangulações do Náutico. E acho que ofensivamente ele ofereceu muito pouco. E Alex Juan tem, primeiro, a falta que ele cometeu, né, pro lance de Dodô, que eu acho que foi uma falta boba e que gerou o gol que abre tudo que a gente está falando aqui. E, sobretudo, aquele lance dele ter ficado caído, né, dentro da pequena área, na linha da pequena área, é uma das coisas mais bizarras que eu vi no futebol. Porque eu vou levar em consideração que não é um cara que está com um quadro de dor de se inviabilizar, certo? Tipo, eu tô com uma dor que eu tô quase em choque aqui, eu não consigo me mexer. Não me parece ter sido esse o caso, certo? Não me parece ter sido esse o caso. E ficou ali no chão durante muito tempo, a bola entrou na área, saiu, entrou, saiu, entrou, saiu, e ele ficou lá até sair o gol de Vinícius. Então, considero que esses dois setores também foram setores por onde o Náutico conseguiu construir ali a história dessa goleada. Mas queria ouvir também você, Gabriel. Perfeito, Celso. Tem uma coisa bem comum entre ambos, né? Que é como eu falei na minha análise geral. Dois jogadores voltando, primeira vez de titular na temporada. Primeira vez que eles estão iam ter mais tempo de jogo para serem experimentados. E aí acabou, e pagaram bastante por essa falta de ritmo de jogo. Para mim, assim, ficou muito claro que eles sentiram que, como a gente também ressaltou, né, contra um sufocador, quanto mais que é o time do Náutico, era um risco calculado você ter Israel e Alex Juan. E acabou que muitas vezes eles demonstraram estar abaixo fisicamente e no ritmo de jogo, de entendimento, de concentração, de tudo que bota no jogo. Mas eu ainda queria ressaltar um ponto de Israel, que ele demonstrou que, assim, pelo menos fisicamente, eu sinto mais segurança nele do que Renato, por exemplo. Também. Teve algumas escapadas que ele Também. deu que me pareceu assim, rapaz, tem alguma coisa aí. Eu brinquei antes da partida que eu teria escalado Santa Cruz com dois atacantes, e um dos atacantes seria Patrick Alain, e o outro atacante seria qualquer jogador que corresse mais rápido dentro do Santa Cruz. E hoje, para mim, esse cara seria Israel. E ele tá abaixo ainda, né? Sim, muito abaixo, muito abaixo. Comparado com o Israel do ano passado, que era uma potência, né, física. Um jogador assim que, se faltava inteligência para escolher a melhor conclusão de jogada, fisicamente era um touro, sobrou demais, né, na Série D. E acabou sendo um dos melhores do Santa Cruz na Série D do ano passado, mas acabou que, como você falou bem, quando a saúde não deixou mais, ele saiu do time. Fez muita falta para o Santa Cruz no final da última temporada do Israel. Mas acaba, como eu falei, nesse jogo sentiu, seja como ala, seja na segunda linha do meio campo, depois que o Matheus Vinícius foi expulso e entrou o segundo tempo. Então vai apenas para uma partida ruim de Israel e para o muito ruim do Alex Juan. Por mais que ele tenha essa situação... Ruim para Israel e muito ruim para Alex Juan, né? Exatamente. Nesse caso, estou 100% de acordo. O lance do Alex Juan, por mais que ele caia também nessa questão do ritmo de jogo, Celso foi perfeito assim, nas colocações que, do que fez de errado o Alex Juan na partida, seja a falta, seja o comportamento dele. E tem um ponto para mim que aí já é pessoal, que é uma defesa minha no elenco do Santa Cruz, é a perseguição da torcida em relação ao atleta Rodrigues. Atleta Rodrigues. Muito fraco. O Rodrigues é fraquinho, assim, um lateral reserva. É muito fraco. Nota 5. Nota 5. Mas a torcida do Santa Cruz espera dele, assim, algumas coisas que eu fico, gente, pelo amor de Deus, o que é que vocês estão esperando? Ele não sabe cruzar mesmo, não. Ele marcando, ele é abaixo, mas assim, é o nosso reserva da Série C. Às vezes, quando ele fazia partidas boas, a torcida encontrava coisas, assim, abaixo no futebol dele, pegar no pé, porque ele assim, é fraco mesmo, mas assim, é o contexto. Você tem que entender sempre o contexto da Série C. Eu concordo. E aí, nesse ponto, o Alex Juan foi um choque de realidade hoje para a torcida. Que não vai vir um lateral que acabe colocando todos os defeitos de Rodrigues no bolso. Não.
A gente viu muitos defeitos do Rodrigues hoje, outros defeitos diferentes, e isso é importante ter. É bem importante que sejam defeitos diferentes, mas tem defeitos diferentes, então é bom, a partir de hoje, assim, foi péssimo, mas é bom para a torcida ter um choque de realidade com o que é uma realidade de laterais em Série C. Tá certo. Itajara tá certo. Sim. Itajara tá certo. Eu concordo com ele. Você tem que ter essa ponderação mesmo. Eu acho que Alex Juan, esse jogo de hoje do Santa Cruz, ele tem injustiças inevitáveis, digamos assim. Rock Kennedy tem falha num gol que não é defensável, tá? Cabo é massacrado num jogo que saiu da rota lógica De qualquer treinador. de qualquer treinador, tá? Alex Juan, ele é o Santa Cruz, ele é duplamente prejudicado por duas decisões diretas dele, tá? A falta que não precisava ter sido feita no primeiro gol e a inexperiência, Ali eu não bobagem não sei gigantesca em que ele fez caixinha de ficar colocar aquilo caindo, ali. ficar caído naquele momento, né? Então, assim, eu vou esperar o resto das análises de Gabriel. Eu acho que esse não é um jogo que a gente escolhe o melhor, é um jogo que a gente escolhe o pior em campo, né? Porque o melhor vai ser muito difícil. Mas eu acho que ele é um personagem, sabe? Também Eu não acho. sei se Pra ele contar fica a com o história- selo de pior em campo, mas ele é um personagem desse jogo. Então vamos lá. Vamos seguir em frente agora. A gente vai com o setor do meio campo. Teve Wagner Balotelli, Pedro Favela e Patrick Alain, né? Que depois tá trocado ali, mas é Patrick Alain. Sim, tá No invertido, lugar tá de- invertido. de é William é Júnior. o Marcinho Marcio Sabotagem. sabotagem, sabotou aí o Ixi. meio campo do Santa Cruz. Troca aí, bota Patrick Alain de titular. E Grande William abraço. Júnior. Ele é uma força oculta nesse momento aqui, inclusive, É tá? verdade. Está entre nós aqui. É verdade. Marcinho E tá, na, Sabotagem. e tá na outra live também, né? Não, Ou tá só dessa, Tá, tá só tudo bem. dessa. Marcito, então a gente vai aí, perfeito, meu lindo. A gente vai com Balotelli, Pedro Favela e Patrick Alain. O que é que você acha desse trio aí que compôs o meio-campo do Santa Cruz? Vamos lá então, Celso. Balotelli, essa temporada, depois de terminar ano passado como Bem, jogador né, mais velho? importante, desde de terminar aí a última temporada como o melhor do Santa Cruz, esse ele ainda não encaixou, ainda não foi o melhor Balotelli que a gente conhece e ainda tem esperança de ver em campo. Mas hoje, especificamente, tanto ele como o Favela, eu tivesse aí uma nota, coitado dos caras, Nota seria dó. a nota para os dois. Nota dó. Exato. É isso, coitado, assim, tudo sobrou para eles, pô. Assim, a zaga é muito lenta, sem ritmo, laterais sem ritmo, os atacantes, ninguém. E só quem tinha que correr para todo lado era Balotelli pelo Favela. E eles têm pulmão para isso. Assim, eu até falei, né? Citei a questão do Andrei. A partida de hoje era impossível o Andrei entrar em campo. Se o Andrei entrasse em campo hoje, ia ser para passar vergonha. Ia ser uma coisa assim tenebrosa. E o Pedro Favela tem mais assim. Pulmão, não tem recurso técnico. Hoje teve alguns lances assim que eu vi assim, pô, ele pensou certinho, ele pensou a coisa mais certa a se fazer, mas na Pra hora de executar, não tem a capacidade, não tem o refino técnico, aí vai faltar mesmo. E aí, nesse sentido, o Santa Cruz, para mim, esse é o meio-campo titular que tem que acontecer nos próximos tempos, mas por um jogo de hoje, os caras envolvidos do jeito que foram envolvidos, não tem muito o que fazer. Balotelli acabou sendo engolido, Pedro Favela, mais ainda. Patrick Alain na parte de armação, coitado, vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Tinha quem para se apresentar, tinha quem para escapar. Quando teve, Ele caía para a achou. esquerda, caía para a direita, tentava pelo meio, tentava aproximar, mas não tinha ninguém para Cruzamento. conversar com ele ali, né? Ninguém. A gente pensou assim, todas as possibilidades, tudo que tinha assim possível, não tinha ninguém. E depois o que Patrick Renato Alain, saiu, aí acabou mesmo. Aí que ele não dialogava com ninguém, né? exatamente. O Renato que, mais uma vez, assim, teve seu bom momento, mas assim, é o Renato. É o Renato. Não tem muito o que fazer. E aí, nesse sentido, ficando. E eu assim, falei isso durante o jogo, né? Foi. Renato é o mesmo de sempre. Virou Hora ponta. aparece, né? Virou ponta. Melhor, é o Renato ponta em decadência. É. Perfeito. É isso. E aí, só para dar essas notas, então, vai para os dois ruins, Balotelli e Favela ruim, mal, o laranja.
E o Patrick Alan também. Pronto, acho que vai todo mundo no laranja mesmo. Eu tá acho que tudo mais. certo. Eu pensei em dar um razoável para Patrick Alan, Não, mas seria só pelo esforço. Porque se você for pensar em jogadas que ele conseguiu construir, não tem. É. Não tem tipo, teve esse passe aqui de Patrick Alan, Não porque se existiu. fosse um ponta decente aqui, tinha feito gol, mas não teve também. Então, eu tô com Exato. você. Não sei se Fred e Cássio concordam, mas por mim a gente Concordo. pode ir de É. mal também para o trio do meio-campo Foi tricolor. mal, tá, Márcio? Isso. Eu que sugeri que poderia ser foi razoável, todo mundo mal aí. mas concordamos que foi mal também Patrick Alan. Eu ainda cogitaria em algum momento ali Balotelli como muito mal, mas eu acho que tá de bom, tá ok. Porque eu achei um buraquinho ali também, tá? Acho que não conseguiu. Tem uma hora que eu até brinquei com o Cássio, né? Esse é o jogador que tu tá querendo indicar tal, mas também seria punitivo demais. Eu acho que o mal fica de bom tamanho, porque assim, a derrota não passou por eles. Não passou. O caos passou por eles, mas a derrota não, né? Ótima análise, inclusive. Talvez as reduções de danos possíveis para hoje passou pelos dois, É. por favor, Balotelli. E aí a gente fecha com um ataque que começou com o Renato e com o Quirino. É isso. Ataque que não tinha muito o que fazer. Tentaram, se esforçaram. Assim, pode reclamar de tudo desses atacantes, menos que eles não se esforçaram. Agora, exato. Verdade. agora realmente, pode reclamar de tudo. De tudo. É tudo ele. Dito isso, vamos reclamar de tudo agora. Assim, de domínio, Pode reclamar de a tudo bem com a passe, vontade. a Agora chute a vamos a gol. tudo, né? Foi, mas assim, de tudo um pouco eles erraram hoje. De cabeçada, passe, chute, domínio, Escolha. tabela, escolha, tudo, drible. Nada deu certo para essa dupla de ataque. O Renato que vem aparecendo ali, né, da esquerda para o meio, tentando uma coisa ou outra. É o melhor atacante do Santa Cruz na temporada, por incrível que pareça, mas eu falei. Isso para mim é um sinal de problema para o Santa Cruz. O Renato ser esse melhor atacante na temporada. O Quirino, eu já falei algumas vezes, assim, é bom ter um jogador profissional fazendo a função de camisa 9. Tava com saudade, Mas né? assim, não, deu saudade. Com as últimas exibições de Galhardo, Pelo amor de você Deus, olha né? assim, é muito diferente. Mas quando a gente pensa no camisa 9, não dá para viver de pivô e segurar zagueiro. Não dá para viver de esforço. Tem que empurrar uma bolinha E- pra dentro, né? Exato, tem que empurrar uma bola para dentro. E ele tá num acúmulo de perder muitos gols. Tem pelo menos aí uns. De cabeça, eu lembro de dois, assim. No Maguari, um cruzamento de Pedro Costa. No jogo, acho que contra o Decisão, ou foi o outro na Arena, contra o Vitória, que ele também perde um gol de cabeça, sozinho, tranquilo, que era só encostar, ele perde. Então, claramente, assim, fraco, fraco. Para mim, é um mal para Renato e muito mal para o Quirino. Mal pra Renato, muito mal pra Quirino. E a gente fecha os titulares do Santa Cruz, tá? Agora, Itajara, a gente vai para nossa análise dos substitutos, jogadores que foram acionados. Aí houve Pedro Costa na vaga de Renato no intervalo, né? Quando a gente viu o Pedro Costa em campo, a gente pensou que Israel tivesse sido sacado, mas logo depois a imagem captou Israel. Eu falei, pô, Fred, Israel tá em campo. E a gente ficou, quem foi? Quando eu vi, Renato. E aí ficou claro que a escolha de Marcelo Cabo era tentar fechar ali, organizar a casinha e tentar, eventualmente, conseguir alguma coisa, o que acabou não acontecendo. Mas Pedro Costa, depois tivemos Gabriel Galhardo e Rodrigues, William Júnior e Viniora. Então, meu caro Gabrielzito, vamos com os substitutos lançados por Marcelo Cabo no decorrer da partida. Então vamos começar com o Pedro Costa, que segue devendo. Entrou para fazer uma função até simples, né? Cobrir o lado ali direito junto com o Israel e Santa Cruz seguiu, tomou mais gols com ele em campo, obviamente, com o contexto de ter um a menos, obviamente, mas assim, seguiu tendo problemas, então vai para uma partida muito mal pro Pedro Costa. Achei que segue sendo assim um investimento que ainda não deu retorno, tá com dificuldade da gente enxergar. E assim, ele não conseguir ser tranquilo em relação ao Israel, que está voltando de uma hernia de disco, eu acho bastante preocupante para observar nesse elenco do Santa Cruz. Indo para os jogadores dali de trás,
Viniora, para mim, pode ficar sem nota, tanto ele quanto o Rodrigues, assim, pouco tem a acrescentar na partida, pouco fizeram e pouco vai. Assim, não tem muito o que analisar, nem de Rodrigues, nem de Viniora. O William Júnior sempre esforçado, mas é um esforçado assim que está sendo pouco contundente. A gente aceita esse esforçado e pouco contundente quando está ganhando, quando as coisas estão dando certo. Em momentos como hoje, então vai para uma partida ruim do William Júnior. O Gabriel Galhardo, assim, tá fazendo hora extra desse Fazendo hora elenco, extra, né? Dá, tá dá, fazendo dá a hora sensação extra. que o time baixa quando ele entra em campo, né? Baixa demais, assim, ele supostamente tem as características do Andrei, né? Ser o volante de melhor saída, de bom passe, Hum. mas ele não tem nem pegada nem boa saída. E sempre que ele entra em campo, demonstra isso, assim, é fraco fisicamente para combater e pouco eficiente no passe para distribuir jogo. Então, o Gabriel Galhardo, assim, pode botar muito mal, assim, porque não dá, tá fazendo uma hora extra complicada nesse elenco do Santa Cruz. William Júnior você analisou como mal, né? Mal, Mal, mal. é isso. Esforçado, tenta, ele sempre tenta. É um jogador que tem uma característica diferente do Patrick Alain, que ele se movimenta mais, que ele corre mais, tem uma maior intensidade, tem menos categoria com a bola no pé. Acaba que Santa Cruz não fez muita diferença numa partida tão dominada como hoje. Ele também deu azar, assim, entrou num jogo perdido para ele. E aí, agora a gente vai fazer o seguinte: a gente não vai analisar o melhor em campo aqui, como o Fred pontuou. Acho que merece realmente nessa partida tentar encontrar quem foi o pior em campo. E olhando aqui em retrospectiva, acho difícil vocês me convencerem que não foi Alex Juan. Mas deixa eu ouvir. Foi meu voto no blog. Pronto, deixa eu ouvir então o que é que Fred e Gabriel também acham, já que Cássio concorda comigo. Veja, pra mim Alex Juan, porque acaba sendo, né, seus erros foram muito relacionados a os dois gols iniciais do Náutico, né, os dois primeiros gols do Náutico. Mas não, vamos com ele, tá? Eu vou de Alex Juan mesmo. Acho que essa avaliação que o Gabriel fez sobre Pedro Costa, que entrou no segundo tempo, é extremamente precisa. Também acho. Porque é importante deixar claro aqui. Alex Juan pode até sair daqui como o pior em campo. Mas não é isso que está condenando o Alex Juan Não é. do Santa Não é, Cruz. não é. Pedro Costa, pra mim, já tá perto de ser condenado, tá? Porque pense 5 jogos Ruins, né? Pronto, muito abaixo. E era detalhe, era um reforço de Se esperava. perfil interessante. Qualificação, né? No De blog foi perfil Alex, lógico interessante. Alex Juan, Pedro Costa e Eurico. Só para dizer, lembra que eu tinha falado, né? Eu tinha citado o nome porque era o nome que estava sendo debatido. Mas, no fim das contas, assim, eu acho que eu vi o jogo parecido da forma como todo mundo aqui. E mesmo entrando, jogando assim um segundo tempo tenebroso, mas fica. Mas pelo simbolismo, eu tô concordando com o Pedro Costa, mas assim, mas no simbolismo eu vou de Alex Juan. Eu realmente, veja. Tem a dor, tem tudo ali, mas foi uma escolha assim, equivocada e tal. Tem que sentir o jogo naquele momento, meu irmão. Foi muito. Até, pô, o cara tá sendo punido porque o cara tinha se machucado. Mas no jogador de futebol, meu irmão, quando em uma situação nada. Se fosse no ataque, a impressão que dava é que ele teria levantado. Se fosse o santo atacante, tá ligado? Exato. Eu acho até que. Não, veja só, vai vir o quadro de saúde dele, mas é o que eu falei quando a gente tava na live. Se não tá engessado. Meu amigo, é assim, melhor de engessar. Eu sendo ele, já saio daí e vou engessar. Melhor. Porque se não aparecer com gesso amanhã. Tá ferrado. É. Tá ferrado. Fica difícil de. Tajara, concorda? Concordo, mas eu vou fazer uma menção ali sobre a situação do Matheus Vinícius para reforçar meu incômodo com a falta de inteligência dele no lance da expulsão. Assim, eu sei que o Maestro discorda que ele não deveria ser expulso, eu ainda vou no caminho de que faltou inteligência, então nisso aí eu estaria entre os dois, entre Matheus Vinícius e Alex Juan. Mas no contexto geral, ele teve mais tempo para irritar, então vai Alex Juan mesmo. Tudo bem, então Alex Juan fica aí como pior da partida. E agora, já entrando também na temática de Marcelo Cabo, primeiro vamos analisar a atuação, o comportamento, tá, de Marcelo Cabo nesse clássico das emoções. Vou começar com você, Gabriel, e depois a gente vai para análise factual. Gabriel, eu vou te pedir que Tá. você já faça análise
porque, queira ou não, vai ficar tudo muito interligado Isso. já dentro da notícia De que mais Marcelo Cabo- atualizada que a gente tem, tá? Já teve a coletiva do Santa Cruz começou com o senhor Pedro Henrique, está direcionando muitas críticas ao árbitro e garantindo que ainda não acabou, tá? O Fire voltou assim aos velhos tempos agora. É. Parabéns, né? Assim, não, isso aí bateu o Olé mesmo, do Diário Olé da Argentina. Aí, Ei, foi tu? Foi? manchete, viu? Não, manchete. Ah, sabe? não, veja, na época. Não, na época. Respeitei. Mas tá já na época do Diário. Falando sério como jornalismo mesmo, na época do Diário, era isso monstro, aí. pô. Era o cara. Fred Tava- é um monstro, pô. Tava na capa do Super Esporte isso aí, mano. É aqui, ó. Perfeito. Mas vamos lá. Então já pode unir com Isso. com esse fato que pode mudar. Detalhe, não é acho que é porque o CEO fala na coletiva pós-jogo que significa que segunda Vamos garantir que ele segunda-feira permanece, né? Cabra é E tem- treinador e do tem- Santa Cruz, E tem tá? um ponto. O Santa, com todos esses problemas, ainda que o Jaguar tenha segurado o retrô, mas o Santa é favorito contra o Jaguar, certo? Sim. E se vencer, ele não vai ser demitido se vencer o Jaguar. Certo? Exato, exatamente. Aí jogam tudo ou nada no Clássico das 22 na Ilha do Retiro. É isso. Exato. Vai ser isso. Vai ser isso. Mas vamos ver. Como o Fred já destacou, né? Acho que a gente precisa fazer essa análise confirmando, de fato, né, a permanência oficial. Prepara que isso vai ficar melhor, assim, no título. Detalhe, tu tá se sentindo quase... A metalinguagem ficou melhor aqui. Muito melhor. Eu já estava achando boa antes. É. Não, Mas mas eu agora ficou percebi melhor. quando eu Não, vi veja, na tela na que verdade tava bom antes, mas o antes agora ficou horrível perto dessa. é quase um erro. É quase o erro, exatamente. Mas estamos aí. Cabo não, aliás, acabou não. A situação Exatamente. de Cabo permanece, pelo menos por enquanto, como treinador do Santa Cruz. Então, Tajara, vamos analisar a performance de Marcelo Cabo, já dentro desse contexto de que, oficialmente, ele vai se apresentar na segunda-feira, né, vai se reapresentar na segunda-feira para o trabalho, ainda como treinador do Santa. Perfeito. Ô, Celso, eu até vou admitir uma questão. Médio perfeito, médio perfeito. Mas assim, eu vou até assumir uma coisa que vai depor muito contra a minha visão de jogos, né? Porque, por exemplo, tirando o primeiro jogo, que eu não sei os treinamentos do Santa Cruz, a partir da segunda rodada, todas as escalações de Marcelo Cabo, ele fez exatamente o que eu queria ter feito. Assim, eu via ele escalar, fez errado no primeiro jogo, no segundo ele fazia diferente. E a solução que ele Corrigia, né? encontrava, e a solução que ele encontrava era bem parecida com o que eu tinha imaginado. Foram todas as rodadas, inclusive hoje. Inclusive no jogo de hoje, os 3 zagueiros, 2 volantes, a aposta ali em Quirino, tudo aquilo assim. Eu ainda seria um pouco mais conservador que Cabo hoje. Como eu falei, eu teria ido com Israel e Patrick Alan na frente e só. O resto era tudo volante e zagueiro. Mas assim, É dos meus. botando assim no jogo de hoje, tem um ponto assim que para mim, assim, eu falei que ele fez exatamente o que eu faria, mas dentro de campo o time demonstra ser mal treinado, demonstra que não tem capacidade de armar uma jogada, tem zagueiros perdidos, tem coisas assim que falta muito no trabalho de Marcelo Cabo. E hoje era uma partida que, por mais que não se consagrou, que era o que ia valer a vida dele, todo mundo antes da partida começar sabia, Cabo está jogando pela vida dele. E nem valendo a vida dele, ele conseguiu armar algo que, assim, pô, faz uma coisa diferente, não de formação. Uma jogada, pô, uma capacidade de uma bola parada. O Santa Cruz não teve essa capacidade. Valendo a vida do treinador, não teve, não aconteceu nada. Não teve nada de diferente a apresentar, além de coisas lógicas. E aí, quando eu falei assim, depõe contra mim na minha visão de jogo, mas também depõe contra o Cabo, porque assim, pô, ele é um treinador, ele tem que ter uma capacidade de visualizar soluções melhor do que a minha. Eu não recebo o que ele ganha para isso. Então, inventa uma coisa melhor do que 3 zagueiros e 2 volantes. E 2 alas que estão sem ritmo de jogo. Acho que faltou aí capacidade de botar dentro de campo do Marcelo Cabo, e vem faltando desde o final da Série D capacidade de fazer o time jogar, de fazer. E aí, nesse sentido, independente se ele vai encontrando as soluções certas, substitui certo, mas dentro de campo, se é o que a gente viu hoje, não tem outra coisa assim. Foi muito mal a partida do Marcelo Cabo,
Podia ser até o pior junto com o Alex Juan, podiam abraçar junto um prêmio, assim, porque o time é um reflexo da falta de capacidade dele de fazer o time jogar. Então, não tem muito jeito. Acho, inclusive, um erro pouco difícil de compreender o que o Santa Cruz quer com a continuidade de Marcelo Cabo hoje. Mas É aí talvez esperar. seja só realmente pra ter uma noite, né? Pra dormir. Pra não dizer que É. foi demitido no intervalo. Mas assim, no vestiário. quando o Fred fala isso, toda vez a gente bate num ponto que eu concordo. Ele vai além do factual. É uma análise que vai além do factual. Mas eu, de vez em quando, eu também prezo por um ponto. A gente também não pode ignorar o que foi dito. Tipo, Sim, o cara, oficialmente, o cara disse, ó, que o treinador é esse. A gente não pode ficar avaliando. Detalhe, eu tô dizendo que eu acho que ainda é factual que faz sentido. Mas a gente também não pode ignorar que, ó, oficialmente é o treinador e não foi o vamos ver, amanhã conversa. Isso é o que a gente, com experiência de vendo futebol pernambucano anos e anos e outros cantos, naturalmente, que isso acontece. Que depois de um resultado como esse, você avalia no dia seguinte. Mas Cabo vai ser o treinador. E aí, aquilo que eu falei. Vão dar um jogo pra ele que é completamente ganhável, pra depois botar sob pressão novamente num clássico 3 dias depois. Pois é. Então, deixa eu fazer uma pergunta a Gabriel. O quanto Pedro tem o poder total dessa decisão? Porque tem isso também, viu? Veja só. Pô, o WhatsAppzinho deve ter rolado, né? Tô achando. Sim, veja só. Minutos depois do jogo. Quem hoje, Gabriel, quem é que tem o poder dessa decisão? É Pedro? Passa alguma coisa por Bruno Rodrigues ainda? São os investidores? Qual é a composição? Veja, muito bom você ter jogado o nome do Pedro Henrique na roda, porque era ele que eu queria falar. Assim, a hierarquia é Bruno, Pedro, Arley. Certo. E aí, quem faz esse comando mesmo no fim do dia é sempre o Bruno Rodrigues, porque, por exemplo, a contratação do Gilberto partiu e foi toda encaminhada a partir de. Contratação não contratação, mas a negociação com o Gilberto foi toda do Bruno Rodrigues. E tinha divergências dentro do futebol. Então, o Pedro Henriques ele acaba sendo mais um escudo. E hoje, para mim, minha percepção dele aparecer e bancar o Marcelo Cabo e também terceirizar a culpa da derrota para a arbitragem é também uma forma dele se proteger Arley do péssimo elenco que eles montaram. Sim. De um elenco sem ponta, de todas essas coisas assim. Que aí hoje teve uma expulsão, como a gente falou aqui várias vezes, com várias discussões sobre essa expulsão. Ok, mas o Santa Cruz não levou 4-0 por causa da expulsão, gente. Não foi uma coisa assim. E aí, hoje, ele foi para se proteger e nessa de se proteger e proteger Arley, ele acaba tendo que proteger Marcelo Cabo junto, porque ele está no meio do fogo cruzado. O time ruim que Cabo botou a campo é montado por Pedro Henrique e por Arley. Então, dessa forma, é muito esse caminho. E eu não duvido nada que no momento que cai a Cabo, cai os três juntos, tá? Cai aí numa sequência. Eu não sei se seria a melhor opção. Os três juntos? Acho os três juntos não, né? No caso Sim, Pedro, Arley e o Marcelo Cabo. Eu acho que não cai, não. Eu espero que não, que seria uma recalcular rota assim, muito extrema. Seria muito radical. Muito radical. Mas, por exemplo, na torcida, dos três, quem goza de maior prestígio é Pedro Henrique. Arley e Cabo, assim, são completamente assim queimados. A torcida faz campanhas intensas contra esses dois. E o Pedro Henrique acaba sendo menos, mas no fim, ele também tem pouco poder enquanto não tiver dinheiro. Enquanto a administração foi híbrida, ele que seria um CEO de transição e está se expandindo esse mandato dele, porque a transição é muito maior do que esse devia, começa a ficar um pouco confuso qual é o tamanho e a importância do Pedro Henrique. Eu, sinceramente, tenho muita dificuldade de saber quem é que banca mesmo. Se é Pedro Henrique, eu acho que não. Acho que é tudo na conta do Bruno Rodrigues. Por isso que eu fiz essa pergunta, Celso, para que Gabriel detalhasse, mas para chegar na conclusão que eu realmente não acho que a notícia que a coletiva pós-jogo de Pedro Henriques é a sentença final de Cabo essa semana. Eu realmente não acho. Eu acho que segunda-feira teremos um novo capítulo. Dia de análise. Mesmo que ele permaneça, eu acho que haverá uma nova conversa de Pedro, de Arley,
de Bruno, dos investidores, do próprio Cabo, se há caminhos, tá? Então, para mim, o que Pedro disse na coletiva é o retrato mais urgente de um momento que a conversa pode ter sido, o Cássio falou, conversaram por WhatsApp? Conversaram, mas a conversa pode ter sido assim, ó. Segura Como é que aí. conversa? Meu irmão, deixa isso pra... Dá entrevista aí, já a gente conversa com calma, tá? Sai da arena, chega em casa, mais tarde a gente resolve, ou então amanhã de manhã a gente acorda e vê o que Concordo. faz, tá? É. Ou então, começa a sondar o mercado, vê se já tem alguém pra chegar terça. Porque também Quem tem isso também, tá? porque o que se entende de SAF é um modelo como esse. É. Assim, não é o calor do resultado. Ainda que se fosse o calor do resultado tivesse saído, Não era só o resultado. não era né? só o resultado. Porque o cara tem que fazer o seguinte, ó, tem nome. Vamos supor, Pedro dissesse, ó, Bruno, por mim demitia. Bruno dissesse, quem é o Tá, novo? quem vem? Já conversou? Ele vai aceitar vir sem trazer nenhum jogador? Tem tempo? Qual é a estratégia? Cabo montou o elenco? Tem um universo aí de Pra ser possibilidades. gerido, né? E por isso que eu preferi, que eu prefiro respeitar o que o CEO fala numa coletiva, como o Cássio disse. Vê só, Tem o oficial pra gente tratar. eu quero o CEO de Santa Cruz. É oficial, a notícia é essa, Uhum. tá? Mas eu acho que tem que ter uma leitura para além da notícia, tem que ir para mais algumas camadas, e eu acho que o martelo não está batido, tá? Que o que tem hoje é versão oficial, cabeça quente, vestiário, pós-jogo, deixa tudo para depois, tá? Qual é a diferença de anunciar a demissão dele hoje Ou ou terça-feira, anunciar... quarta-feira. Não, terça, quarta faz, porque tem jogo, É né? verdade, é Ou verdade. anunciar segunda-feira, né, pela manhã. Porque eu acho que Tem o até Jaguar, isso vai né? pesar, Celso. O Eu jogo, acho o jogo é logo quarta de tarde. Eu acho que até isso vai pesar. Não só o jogo de quarta, mas o clássico de sábado. Tá? Então, assim, quem é o treinador? Ah, vamos dizer que vai ser Claudinei. Claudinei chega segunda ou Claudinei chega quinta? Tá? Ah, o treinador vai ser. Sei lá, Lisca. Lisca chega quarta, Lisca chega. Então você tem que saber o emergencial. Porque, como o Santa Cruz está desenhando que vai disputar as quartas de final, é tudo uma. Sequência, Tudo né? em sequência absoluta. Tá? Quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, E domingo. podemos, Celso, agora, inclusive, aproveitar para fechar o bloco do Santa, tá? Com um grande resumo de como ficou a situação do Santa Cruz. Cássio, inclusive, tem as datas aí em mãos para que a gente possa somar e apresentar a situação do Santa Cruz depois dessa goleada e depois do terceiro jogo consecutivo sem vencer, tá? O Santa cai para quarta posição, tá? Mas 2 resultados da rodada amenizaram o estrago dessa goleada, tá? O Retrô, que estava com o mesmo número de pontos do Santa Cruz, apenas empatou diante de um Jaguar, que é um dos adversários mais frágeis do campeonato, que será o próximo adversário do Santa, tá? No Arruda, portões fechados, na quarta tarde. Então, o Retrô, que poderia ter descolado para 10 pontos com uma vitória simples, e esse saldo do Santa ainda afundaria o Santa, porque Sport, Retrô e Santa abriram a rodada com a mesma pontuação e o mesmo E saldo. o mesmo saldo. Tá? O Sport ampliou em 3 seu saldo, o Santa piorou em 4 dele. Do Sport para o Santa abriram 7 gols. Mas o Retrô, se tivesse vencido, um golzinho do Retrô já teria aberto 5 gols de saldo no Santa. Tá? Então, esse empate do Santa, do Retrô com o Jaguar, ameniza, em termos de classificação, um pouco, tá, dos danos do Santa Cruz. E o resultado principal para mim é a inacreditável virada Do que o Maguari tomou do Decisão depois de abrir 3 a 3 a 0. 0. O gol, primeiro, eu acho que o terceiro gol. Os 4 gols foram nos últimos 20 minutos. Pronto. Hat-trick de Bambam. Pediu música do Fantástico. Não isso sabe se foi um é. louvor ou se foi qualquer outra coisa. Pode pedir o que quiser, naturalmente. Isso salvou o Santa de ser ultrapassado também pelo Maguari, tá? Ou seja, o Santa é quarto colocado, tem 7 pontos, tá? Enfrenta o Jaguar, tendência absoluta de 10 pontos, a não ser que Gabriel já ache que não é mais tanta tendência assim,
pelo problema que o Santa se encontra, mas eu acho que é tendência absoluta de 10 pontos. E aí o clássico, tá? Contra o Sport. Se a gente considerar o Santa finalizando com 10 pontos, Cássio, como é que a gente deve imaginar o posicionamento do Santa? Vamos colocar uma vitória sobre o Jaguar e uma derrota eventualmente para o Sport, ou até um empate contra o Sport, mas vamos de 10 a 11 pontos. Vamos aí. lá. Quer colocar 10? Vamos com 10, assim, sem Vamos de frescura. 10, vamos de com 10. frescura. Porque vai garantido. É a tendência. Vai Vamos de garantido. 10. Não, É, não é e aí, tendência não, perfeito, porque ele vai perfeito, garantido e perfeito. tenta Para tentar melhorar o cenário. tenta melhorar. Perfeito. Ganhou, porque na verdade, porque se ele não ganhar do Jaguar, aí sai meio do trilho. isso. Não em relação à classificação, mas de ir pro mata-mata sendo visitante Isso, nas perfeito. quartas, no segundo jogo, que são é ida e volta, né? Tem essa diferença esse ano. Vamos lá. O Santa vai abrir a próxima rodada, 4 da tarde, no Arruda, jogo de portões fechados. Toda a rodada vai ser na quarta-feira, certo, Fred? Sim. No mesmo horário, lá em Goiânia, bora ver se dessa vez lá em Goiânia também vai ter público, do outro jogo não teve, Decisão e Vitória. Esse jogo já passa a fazer diferença para o Santa. O Decisão está a 1 ponto do Santa Cruz. O Decisão tem 6. Às 7 da noite, lá em Bonito, o Maguari, que perdeu de virada desse 4-3 incrível, em casa, vai jogar de novo em casa, no jogo que deve marcar a estreia do refletor do estádio, Maguari Sport. Novo refletor, porque já teve jogo à noite lá. E ainda na quarta-feira, mas às 8 da noite, o Náutico recebe o Retrô, e esse jogo é muito importante. O Náutico que não terá Dodô, que foi expulso. Isso. E detalhe, Náutico que já está na semifinal, não é o líder, mas é quase líder, o empate, sobretudo depois dessas 2 goleadas, Isso. o Náutico tem o segundo melhor saldo é do Sport. Mas com o Náutico 6. a gente volta. Não, é porque faz diferença nessa análise toda. O Náutico tem saldo, o Sport tem saldo 6, o Náutico tem saldo 15. Isso faz diferença por quê? Um gol sofrido só. Não, e 9 a mais, então assim, ele deve ser o líder com empate. Aí onde é que você quer cortar o negócio? Mas por quê, Fred? Porque o Retrô, o empate pro Náutico nesse jogo com o Retrô... Garante o primeiro lugar. Não. Não tô falando do Náutico, é a lasa do Retrô, porque o Náutico pode ser líder e com esse empate que garante o Náutico no primeiro... Na prática garante, né, justamente pelo saldo, mas o Retrô continuaria ao alcance do Santa. Era isso que eu queria dizer. O Retrô iria, se for empate, iria para 9 pontos. E iria para 9 pontos com 3 empates. Se o Santa vence o Jaguar, ele já passaria o Retrô. Ele faria essa diferença de ir para o terceiro lugar. Isso muda a configuração. A lógica que você tinha perguntado era para o Santa ser sempre finalista ainda, não era? Sim. Pronto. Não só semifinalista, mas desenho de... Vamos lá. de- Porque não é tão absurdo ainda buscar essa Certo. vaga semifinal, não. O Santa tem a conta naturalmente passa, o Santa vencendo o Jaguar no Arruda, ele abre a rodada indo para 10 pontos e empata com o Sport. O que o Santa precisa? Que o Maguari não perca do Sport, certo? Porque se for empate, primeiro, se o Santa vencer, ele só vai ser ultrapassado pelo Retrô se o Retrô ganhar do Náutico nos aflitos. É isso que eu tô querendo dizer. O Náutico, com empate, o Náutico não vai jogar brinca nesse jogo. Claro Não que vai. não. Então, se o Santa fizer isso e o Náutico fizer o que se espera, sobretudo, o Náutico vai falar justamente da parte do Náutico. O Náutico está caminhando para fazer uma largada histórica para o próprio clube. Mas se ele pelo menos empatar, o Retrô já fica para trás. Isso significa que o Sport não conseguindo ganhar do Maguari em Bonito, a última rodada o Santa estaria por uma vitória difícil, mas estaria por uma vitória simples. Pra ir pra Veja, semifinal. depois de levar um 4-0 desse jeito hoje, tem um cenário onde você vai para o Clássico das Multidões por uma vitória e ir direto para a semifinal, era muito benefício ainda, né? Agora, vamos supor que não seja a única opção. Então, beleza, semifinal tá difícil e pelo menos ter... Itajário, o que seria melhor para o Santa? Ficar no chaveamento de mata-mata, de quartas de final. Estar do lado do Náutico, para pegar o Náutico já numa semifinal, ou estar do outro lado e possivelmente pegar o Sport na semifinal? Porque nesse caso é um cenário do Santa nas quartas e dificilmente vai ser o Retrô. Tudo com ida e volta esse ano. E tudo com ida e volta. Eu tô fazendo essa primeira pergunta para ir para o segundo passo. Na teoria, para mim, o Sport. Pegar o Sport na Enfrentar o semifinal, Sport. né? É Pronto. melhor. Pronto. Então, nesse cenário, o Santa precisa vencer o Jaguar. O Retrô... Aí o Náutico ganhar, é melhor ainda o Náutico ganhar do Retrô, sim. porque a última rodada é decisão, não, é Retrô E decisão. e decisão na Arena Pernambuco, certo? Sim. Aí o Retrô, nessa última rodada, o detalhe, o decisão muito no jogo, voltou depois de um mau início contra o próprio Santa estaria no jogo, mas o Retrô estaria a uma vitória simples de chegar a 11 pontos e obrigar o Santa a ganhar do Sport, porque o empate do Santa faria o Santa chegar a 11 pontos também, mas com saldo muito pior.
Então, nesse cenário, para o Santa ir para o terceiro lugar, porque se ele for quarto, ele vai para o lado do Náutico. Ele precisa... Veja, ele não pode perder do Sport na Ilha do Retiro, certo? Sim. Se ele não perder do Sport na Ilha do Retiro, ele tem uma boa chance... Não, na verdade, ele continuaria com 11, né? Assim, ele tem que ganhar do Sport na Ilha. O empate talvez não adiante, porque ele iria para 11 pontos, Fred. E o Retrô deve ir para 11 pontos contra Sim, decisão. sim. Ainda que o Retrô tenha empatado com o Jaguar, mas é a última rodada. Eu acho muito difícil que o Santa, Cássio, seja terceiro. Então, Eu é acho isso que eu acho. ele tem um plano ali para ser segundo, não sendo segundo, que é não vencendo o Sport. Na verdade, é tudo que eu falei, o jogo que muda é Maguari Sport. É o seguinte, se o Sport ganhar do Maguari, o Santa precisa ganhar do Sport para ser terceiro. Se o Sport não ganhar do Maguari, o Santa precisa ganhar do Sport para ser segundo. Veja só, eu acho, Cássio, que é isso. Se o Santa não ganhar do Sport, Dificilmente ele vai ficar na frente do dificilmente Retrô. ele vai ser terceiro. Eu acho que ele fica entre ganhar do Sport e ser segundo, é o que o Cássio falou. Ganha do Sport e ser segundo se o Sport perder do Maguari. Tá? Ou empatar, né? Ou empatar. Não, empatar não, porque empatar. Mas ele iria pra ele vai, 13, sim, porque porque o ele Santa vai ter ganho do ele Jaguar. varia Sim, 3, claro. Então, essa é a situação do Santa, tá? Essa é a situação de classificação do Santa para essa reta final da primeira fase, né, da fase de grupos aqui do nosso querido Galeto. E a semifinal, Pernambucano. tendo a semifinal direta, tendo a sua importância, Celso, de ser a classificação de Copa do Brasil, coisa que o Santa sofreu com isso num calendário sem, coisa que o Náutico está sofrendo esse ano, não tendo. Isso. Assim, não tá vai sofrer porque a Copa do Brasil ainda vai começar, mas quando começar, todo mundo vai receber cota da Copa do Brasil e no Náutico vai receber R$1. Exato. Além da disputa de jogar a Copa do Brasil, nem não é só dinheiro, não é disputar. Então, essa análise, Celso, da semifinal direta do Santa é a garantia para não ter o risco de cair nas quartas, como já aconteceu, pô. Com o Petrolina. Que ali não faria diferença para a Copa do Brasil, agora faz. Aliás, fazia também. O Santa ficou fora da Copa do Brasil ali também, né? Naquele jogo contra o Petrolina. Sim. Foi. Perfeito. Dessa forma, meu caro Gabriel Itajara, a gente vai se despedindo aqui de você, agradecendo demais a sua participação, contribuiu muito. Obrigado de verdade, Gabrielzito.